Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula de pesquisa operacional, trazendo mais um exemplo de modelagem. Bem, vamos ao exemplo. Uma pequena fábrica produz dois tipos de peças para máquinas agrícolas. A fábrica compra unidades fundidas, que são torneadas, furadas e retificadas. Os dados relativos à produção estão na tabela. Bom, então nós temos aqui as nossas atividades, no caso. Aqui nós temos as peças, no caso peça A e peça B, e as quantidades aqui, os coeficientes de cada uma das capacidades e cada um das peças. Bem, as unidades para A e B custam 20 e 30 dólares cada uma. O preço de venda é de 60 e 70 respectivamente. As três máquinas têm custos operacionais de 200 dólares, 140 e 175 por hora, respectivamente. Determinar quantas unidades devem ser produzidas de cada peça, a fim de maximizar o lucro. Maximizar o lucro, já está nos dando a dica do que é o problema dentro da pesquisa operacional. E determine também as folgas existentes nas máquinas utilizadas. Bem, então, para a gente começar o problema, nós temos que começar a identificar algumas questões, né, relativas ao que está falando sobre o problema. Bem, então nós temos, vou empurrar um pouquinho mais para cima. Aqui, ó, primeira coisa que nós temos que identificar no problema é que nós temos, vamos pegar aqui, ó, X1. Quem é o X1 nosso? X1 é a quantidade, né, nossa quantidade de peças A. Quem é o X2? O X2 é a quantidade, né, quantidade de peças B. Bom, então já começamos a identificar o problema no caso. Bem, como ele fala em custos, né, então nós temos aqui que as unidades custam, ó, 20 e 30 dólares cada uma. Então nós temos que começar a separar as coisas aqui. Então o custo, vamos pegar aqui, de A custa 20 dólares, né, ou dólares aqui, no caso, reais, US dólares, 20 dólares. E a peça B, nós temos aqui US dólares, 30 dólares, ok? Então essa é a primeira coisa que a gente faz. Bom, aí a gente pega e verifica também que ele comenta ali, ó, o preço de venda, ó, tem um preço de venda das peças aqui dentro do problema. Então nosso PV, preço de venda, nós temos para a peça A, né, que custa, que é de 60 dólares, e para a peça B, o preço de venda é de 70 dólares. Bem, mas isso aqui ainda não nos resolve os coeficientes ainda, porque ele fala aqui do preço de venda, fala dos custos, mas comenta também que tem outros custos operacionais, ó, de 200, 140 e 175 por hora, respectivamente, para as três máquinas no caso. Bom, então nós temos que continuar o problema ainda para tentar encontrar a equação dentro do nosso problema. Vamos levantar um pouquinho mais aqui. Bem, então nós temos aqui, então, para resolver nosso x1 aqui, ó, C1, o nosso coeficiente 1, no caso. Então nós temos que colocar, então, 60 é o preço de venda, menos 20, que é o preço de custo, menos, né, porque tem mais outros custos embutidos na operação. Então nós temos ali, vamos fazer assim, nós temos 200 custo operacional da máquina A, do torno no caso, sobre 25 peças, olha, produz 25 peças, 25 unidades, então 200 por 25, mais 140 no caso, dividido por 28 peças, ó, 140 por 28, mais
175 dividido por 35. Bem, então aqui a primeira parte do nosso problema para o x1, no caso. Então a gente faz aqui, vamos resolver essa equação aqui do x1 aqui. Bem, então nós temos como resultado 60 menos 20, nós temos 40, menos 200 dividido por 25 dá 8, mais 140 dividido por 28 é 5, mais 175 dividido por 35 dá 5. Bom, então esse resultado aqui, ó, vai ser 40 menos 8 e 5, 13 e 5, 18. Então 40 menos 18, nós temos 22. Olha aqui, ó, já chegamos num número denominador comum aqui. Bem, x2, fizemos a mesma coisa agora para o x2, agora para a unidade de peças B ali. x2, C2 no caso. Então nós temos que fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. Então nós temos 70, que é o preço de venda, menos 30, que é o custo, menos os custos operacionais agora. Então, fizemos aqui também. Então é 200 dividido por 40, porque são 40 unidades aqui de torneamento, mais 140, que é o custo operacional da furação, dividido pela quantidade de peças por hora, 35, mais 175, que é o custo operacional da retificação, e por 25 unidades hora, no caso. Então, vamos encontrar um novo valor aqui. Então, nós pegamos 70 menos 30, nós temos 40, menos 200 dividido por 40, que dá 5. Está falhando a minha caneta. Mais 140 dividido por 35, que dá 4. Mais 175 dividido por 25 dá 7. Então nós temos aqui 9 e 7, 16. 40 menos 16 igual a 24 o valor. Bem, então nós temos aqui já os valores da função objetivo. Já encontramos de x1 e de x2. Então a nossa função objetivo aqui, vamos anotar aqui, função objetivo, dois pontinhos, é maximizar, né? Olha lá, um problema de maximização, ó, maximizar. Então, máximo de z é igual a 22x1, que está ali, 22x1, mais 24x2. Olha só, então nós temos aqui, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Então nós temos a nossa função objetivo aqui, ó, definida agora, né? O máximo de z é 22x1 mais 24x2. Bem, mas ainda não resolvemos o problema, ainda temos as restrições. Vamos levantar um pouquinho mais aqui, não ficar fora aqui do padrão. Vamos então às restrições aqui. Restrições. O que nós entendemos como restrições agora? Bem, então as nossas restrições, nós temos, por exemplo, a restrição A, no caso, do torno. Vamos pegar aqui, ó, torno. Nós temos uma restrição aqui. Mas nós temos também, voltando aqui um pouquinho no problema, que 25 unidades por hora. Ó. Normalmente nós temos que achar uma unidade por hora, unidades por hora, né? Então, no caso, 25 por hora, se nós fizermos uma regra de 3, 25 unidades numa hora, e uma unidade dá quantas horas, né? Então, o nosso problema aqui da restrição é horas, né? Então,
nós temos que colocar dessa forma aqui no papel. Então, nós teríamos aqui, ó, 1 sobre 25, x1, no caso, né? Porque nós estamos falando com a peça A, no caso, né? Então, 1 sobre 25x1, que é a peça A, no caso, né? E aqui a peça B, no caso. Então, 1, 25x1, mais 1 sobre 40, que é a x2, né? 1 sobre 40, x2, menor ou igual a 1 agora. Ok? Bem, mas isso aqui ainda não está ainda completo, mas deixa, por enquanto, deixa assim. A B. O B nós temos a furação. A furação. Vamos levantar um pouquinho mais aqui. A furação. Furação, então nós temos 1 sobre 28. 1 sobre 28. x1, horas ali. Mais 1 sobre 35. x2. Menor ou igual a 1 também. Menor ou igual a 1. A restrição 3, no caso, que é a da retificação. Retificação. Então, nós temos ali 1 sobre 35. 35 peças, unidades ele faz por hora, né? 1 sobre 35 de x1, mais 1 sobre 25, x2, menor ou igual a 1. Bem, mas aqui nós temos uma questão assim, ó, de que os coeficientes das variáveis, ó, não estão em valores unitários. Nós temos que transformar esses coeficientes aqui, ó, que ele fala em tantas unidades por hora ali, nós temos que transformar tudo em horas peças, no caso, né? Então, temos que, por isso que nós invertemos aqui essa função, mas lembrando que nós temos que anotar essa questão aqui, ó, de coeficientes, ó. O que nós vamos fazer agora? Vou até anotar em vermelho aqui, ó. Então, os coeficientes de variáveis, ó. Coeficientes de variáveis não estão unitários. Não estão unitários, ok? Então, esses coeficientes que nós vimos ali, eles não estão unitários. Nós temos que transformá-los em unidades. Como nós fizemos já em outro exemplo anterior que a gente apresentou para vocês. Bom, então eu vou fazer aqui do ladinho aqui, então. Vamos transformar essa equação agora numa equação onde os coeficientes se tornem unitários, no caso, né? Bom, então nós temos aqui na primeira, em relação ao torno, né? 25 avos x1 mais 40 avos x2 é igual a 1. Bom, então aqui nós temos que achar o mínimo múltiplo comum, né? Então, MMC. Vamos fazer pequenininho aqui. MMC, no caso. Então, 25 vezes 40 vai ser 1000, no caso, né? Então, vai ser 1000. Então, nós pegamos lá, ó, como o nosso unitário é 1000, né? Então, vai dividir todos e fazer por 1000. Então, achar esses valores. Então, 1000 dividido por 25 vai dar 40, no caso, né? Então, vai ficar a nova inequação, 40x1, né? Mais 1000 dividido por 40, que dá 25 vezes 1 dá 25, x2, menor ou igual a 1000 dividido por 1 vezes 1, 1000. Aqui está a nossa nova restrição, agora correta, ok? Então, aqui está a nossa restrição aqui. Ok, pessoal? Então, para a gente fazer depois, né, a transformação ali.
Bom, a segunda, então, da furação, nós temos 1 sobre 28x1 mais 1 sobre 35x2 menor ou igual a 1. Mesma coisa aqui, ó. Então, o novo mínimo múltiplo comum aqui, ó, entre 28 e 35, 28 e 35, vamos ver aqui, 28, 35, 5 vezes 8, 40, 2 vezes 5, 10, 140, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 2, 6, 1, 7, 0, 8, 800 e 980, 8, 3 vezes 24, 3 vezes 8, 24, 2, 3 vezes 2, 6, 8 aqui, 980, 980. Bom, então esse é o novo múltiplo aqui. 980 dividido por 28 vai dar 35, né, que é o inverso, né, aqui da equação. x1 mais 980 dividido por 35 vai dar 28. x2 menor ou igual 980 por 1 vezes 1, 980. Então aqui nós temos a segunda inequação da restrição 2 da furadeira. E a questão C, aqui a terceira, a retificação, nós temos 25 e 35, o mínimo múltiplo comum aqui vai dar 875. Então vai ser 875 por 35 vai dar 25, né? Então 25x1 mais 875 por 25 vai dar 35x2 menor ou igual a 875. Então nós temos a nossa terceira inequação para a restrição. Perfeito. Bem, vamos levantar um pouquinho aqui. Ok. Nós temos que lembrar que devemos sempre colocar a questão também, vamos botar uma C, A, B, C, D, no caso, uma restrição de não negatividade, né? Então, x1 maior ou igual a zero, e uma E aqui, ó, x2 maior ou igual a zero. Então, aqui as duas equações de não negatividade do problema. Bom, então o que nós temos agora o que fazer é fazer a nossa modelagem realmente, né? Então o exemplo, né, como é que vai ficar então desse problema aqui. Modelagem, então. Como é que fica a modelagem do nosso problema inicial aqui, ó, de todo esse problema aqui, ó, como é que nós vamos modelá-lo, né, através para transformá-lo depois numa forma de deixá-lo adequado para fazer o exercício mesmo, encontrar os resultados, ok? Então, primeira coisa, nós temos que buscar a nossa função objetivo, ok? Função objetivo. Então, nossa função objetivo, nós tínhamos feito ali em cima, ó. Aqui está ela, né? Então, vamos transportar ela para cá. Ela está corretamente ali dentro do que nós fizemos. Então, é o máximo de Z é igual a 22x1 mais 24x2, ok? Então, essa é a nossa função objetivo. Perfeito. Bem, agora vamos buscar as restrições. Então, sujeito a, né? Então, a gente faz assim. Sujeito, que é a restrição, que a gente faz assim. Sujeito a, aqui. Sujeito aqui. Então, nós temos a nossa primeira restrição, então. A, restrição A. Então, está aqui, ó. 40x1, né? 40x1 mais 25x2 menor ou igual a 1000. Essa é a nossa primeira restrição.
Segunda restrição, AB, né? Então, 35x1 mais 28x2 menor ou igual a 980. E a terceira restrição é 25x1 mais 35x2 menor ou igual a 875. Sendo que a questão da não negatividade, ó, a não negatividade, para ficar correto o problema, né? Negatividade é igual a x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Ou podemos colocar de outra forma também, assim, ó, x1, né? Ponto, vírgula aqui, ó, x2 maior ou igual a zero. Ou esse aqui ou aqui. Então, são as formas de não negatividade. Então, observando aqui no nosso exemplo, nós temos a modelagem completa aqui. Nós temos a função objetivo aqui, ó, ok. Nós temos as restrições aqui, ó, sujeito a, dentro da modelagem. E nós temos a questão da não negatividade. Os três itens importantes para a gente fazer o cálculo depois, posteriormente. Mas a primeira coisa exatamente é fazermos o quê? A modelagem, né, pessoal? Então, a modelagem, fazendo bem feita a modelagem, entendendo o problema, fica mais fácil de resolvê-lo posteriormente. Ok? Então, encerramos esse exercício aqui.